tarde a todos, 5 de junho, sexta-feira, como havia anunciado, o prefeito fez os seus esclarecimentos no que diz respeito ao teste rápido. Assistam agora a palavra do senhor prefeito Duarte Júnior, podendo voltar a qualquer momento. E lembrando que amanhã vou falar um pouco sobre a política de Mariana. Temos mais informações sobre a candidatura ou não de Celso Cota. Que todos tenham um ótimo final de semana e estamos aqui à disposição de todos, podendo voltar a qualquer momento. Aqui quem fala é Rômulo Passos, do jornal ITV, ponto final. Rômulo, estou aqui enviando a resposta da sua solicitação. Primeiro, em relação à gravação com o Pedro, que é o nosso RT, responsável técnico do nosso laboratório, trazendo todos os esclarecimentos à nossa população em relação ao teste rápido, de por que o nosso comitê e também nos países de primeiro mundo mantiveram o teste rápido e a gente entende ser a política certa. Fica aí a oportunidade de todos que quiserem saber a verdade. Bom, eu estou aqui no gabinete e eu pedi a presença do Pedro. O Pedro é o nosso RT do laboratório, um profissional gabaritado, com amplo conhecimento, que trabalha também em algumas empresas privadas. E como agora criou-se algumas dúvidas em relação ao teste, o Pedro me esclareceu, eu achei tão interessante que eu pedi a ele também que pudesse esclarecer a população de Mariana. Então eu vou fazendo algumas perguntas e aí vocês vão poder tirar as suas conclusões. Pedro, a primeira coisa que eu queria entender, existem vários tipos de teste. Existe teste, por exemplo, como você falou, que dá positivo e dá negativo somente. O nosso teste, como ele acontece? Ele é só o positivo e o negativo? Não. Nosso teste hoje é um teste que ele detecta tanto o anticorpo IgM quanto o anticorpo IgG. Então ele pode ser detectado dessas duas formas, não soltando o resultado somente como negativo e positivo não. Ele detecta as duas imunoglobulinas. O nosso é mais completo então? Sim. O nosso teste, ele é certificado pela Anvisa, porque isso é importante, né? Quem preconiza tudo na área da saúde em relação aos testes, ele é certificado? Sim, ele é registrado tanto na Anvisa quanto no Ministério da Saúde e ele é utilizado também por laboratórios terceirizados de outras cidades, empresas. É um teste já bem validado. Tá. Agora vamos entrar num assunto aqui que é impressionante, né? Todo mundo quer entender um pouco a mais sobre isso. E aí, conversando com você, eu também tinha dúvidas. E entendo que a população tem que ter dúvida, porque a gente não conhece disso, né? Você é um profissional, vive isso todos os dias. O teste que é feito hoje, existe muito prazo, 7 dias, 14 dias, há muita discussão em relação a isso. Confirma para mim, se eu fizer um teste e se eu tiver nos primeiros 7 dias, ele vai dar negativo. E se eu fizer do 7º dia ao 14º dia, ele pode dar um positivo? Porque você falou algo muito importante, isso não é 100% certeza, e não só esse, mas qualquer teste, você citou outros testes também, eu achei muito interessante isso. Então explica isso para a população, é isso mesmo? Eu entendi certo? O objetivo do teste rápido, ele é detectar anticorpo contra um determinado tipo de antígeno ou patógeno, no caso a Covid-19. Então, quando uma pessoa ela tem contato com o vírus, por mais que ela não apresente sintomas, esse anticorpo ele só vai começar a ser produzido depois do 7º dia de contato com ele. Então, se eu tiver 4 dias, teoricamente daria um negativo. Nesse caso, o teste rápido provavelmente ele não vai detectar o seu anticorpo. Do 7º dia para frente? Sim, espera-se que seja detectado a partir do 7º dia o anticorpo IgM e a partir do 14º, 15º dia o anticorpo IgG. Aí o negócio começa a ficar interessante, gente. Sabe por quê? E aí você também vai falar se minha linha de raciocínio está certa. Se eu fiz o teste lá, porque você não consegue identificar no teste quantos dias eu tenho o vírus, né? Não dá para falar se pegou há 10 dias, 11 dias, não dá. Mas vamos supor que eu peguei o vírus agora e tenha o vírus no meu corpo há 11 dias. Eu fiz o teste confirmou que eu tenho vírus no corpo, né? Se eu fizer o teste daqui a mais 7 dias, teoricamente, então ele daria negativo. Sim, esse teste ele positiva durante um certo intervalo de tempo. Depois de decorridos muitos dias ou até meses após o contato com o vírus, por mais que você tenha tido contato com o vírus e não tenha apresentado sintomas, o teste ele tende a negativar depois de um certo tempo. Então, essa dúvida que as pessoas têm, que é muito comum em relação eu tive contato ou então eu tive sintomas, mas o teste deu negativo, ela é uma coisa esperada sim, porque existe uma janela, um tempo de detecção para que esse teste seja aplicado.
Então, o IgM, para as pessoas que estão nos acompanhando, o IgM é a presença do vírus. Não, o IgM é o anticorpo, que combate o vírus. É o primeiro anticorpo que passa o teste, ele não pega o vírus, ele pega o anticorpo. O anticorpo que o organismo produz contra o vírus. Ah, perfeito. E o IgG? Também, é outra classe de anticorpo, né? Que ela é produzida de uma forma secundária, que a gente chama ele também de anticorpo de memória, né? Mas ela é produzida, a gente espera-se que ele seja produzido, na maioria dos casos, a partir do 14º, 15º dia de infecção. Então o teste ele não é um diagnóstico, ele é a presença do anticorpo que o nosso corpo está produzindo. Então assim, a linha de raciocínio é a correta. Do 7º, por mais que você já deixou isso claro, isso não é uma matemática certa, isso não é com todo mundo, porque cada um tem um organismo, você falou muito isso aqui na nossa reunião anteriormente, mas do 7º ao 14º dia, a grande maioria vai se comprovar a presença do IgM, que é a presença do anticorpo do vírus. Sim, do 7º ao 14º, 15º dia de infecção, ou seja, 7 a 15 dias após o contato com o vírus, é o período ideal para a gente estar detectando esses anticorpos, né? Um período antes dos 7 dias e após o 15º dia, esse teste ele não é de extrema confiança, porque depois do 15º dia, os anticorpos eles passam a ficar num nível muito baixo, então o teste não pega. E antes do 7º dia, a gente preconiza o teste do suave nasal, que busca o vírus, porque ainda não deu tempo do organismo ainda produzir os anticorpos para combater esse vírus. Para a gente que é leigo aqui então, como eu, que sou um leigo e estou aprendendo com vocês aqui, com a Secretaria de Saúde, hoje nós temos 328 casos confirmados. Se eu colocar todo mundo para fazer o teste hoje, aqueles, porque pode demorar a se criar o IgG, né, que é depois do 14º dia que cria o anticorpos, pode demorar, pelo que você falou, até 90 dias, 90% hoje daria negativo, porque já não tem mais o anticorpo do vírus no seu corpo, correto? Sim, quando se passa muito do tempo de contato com o vírus, o IgG, por mais que ele seja produzido no organismo, ele produz, mas ele cai a títulos muito baixos, de forma que o teste ele não pegue esses títulos. É por isso que ainda vale ressaltar, sim, a questão do prazo de aplicação desse teste. Bom, para vocês terem uma ideia, nós estamos aí em Mariana com 300 e Danilo? 328 pessoas confirmadas. A grande maioria, na grande maioria não, está quase meio a meio, mas 185 pessoas foram testadas dentro de empresas privadas e 143 testadas pelo município. E o que eu percebi é que hoje esse teste pelo município ele é gratuito, né? O município tem disponibilizado a sua população de forma gratuita e nos laboratórios conceituados de Mariana também, boa parte dos laboratórios, como também das empresas, estão usando o mesmo teste que é o nosso. E o sentimento que eu tenho, e queria te ouvir, pelo que eu já li, pelo que eu acompanhei, os países de primeiro mundo que enfrentaram de forma coerente essa doença, eles testaram. E a gente não tem que ter medo de testar, porque o teste não traz nenhum prejuízo para a pessoa. Então, você, pela sua experiência de vida, você acha que nós estamos no caminho certo? Deve continuar testando a população? Ou deve-se, por essa preocupação de tentar explicar à população do período que se tem esse anticorpo, se está sendo criado na pessoa, não deveria estar acontecendo o teste? Qual é a sua opinião, pessoal, em relação a isso? Acho que a testagem ela é sempre válida. Ela tem que ser aplicada assim ao maior número de pessoas possíveis. Só que ao mesmo tempo eu acho que vale ressaltar que para as pessoas não terem medo em caso de um resultado positivo, até porque a imensa maioria dos casos são casos de pessoas assintomáticas. Então eu acho que a testagem ela é válida no sentido de evitar ou de reduzir a propagação do vírus. Não quer dizer que se você testar positivo você está doente, apresentando sintomas graves, e nem que isso vá acontecer. Então, é uma medida da testagem, ela serve para combater o vírus, o espalhamento, a disseminação desse vírus. É esse que é o objetivo. Pedro, você trouxe aqui para a gente, eu queria, é claro que, né, num prazo normal, 48 horas, você tem que diagnosticar, tem que tirar sangue e tal. Aqui você já trouxe algo bem preparado para a gente, para mostrar como é feito esse teste no nosso laboratório, que é um dos laboratórios, pela informação que eu tenho, que tem estrutura necessária para apresentar com exatidão o resultado. Eu queria que você apresentasse para a população como é que é feito esse teste, como é que é feito o trabalho de todos vocês, e agradecer em seu nome a todos os profissionais do Brasil que têm feito e contribuído muito para que a gente possa superar esse momento difícil. Sim. Não, hoje então, a gente, como no laboratório municipal, né,
as pessoas já chegam para fazer o teste, né, já previamente definidas qual o grupo que está sendo testado. As pessoas chegam, elas passam por um procedimento de preenchimento de uma ficha de notificação epidemiológica. Posteriormente é feito um cadastro no nosso sistema de informática. E aí, então, no segundo momento, são os técnicos que se realizam as coletas de sangue. A coleta de sangue, para a realização deste teste na prefeitura, a gente está optando por realizar a coleta venosa, né, que é o sistema de coleta de sangue normal, né, ao invés de ser a punção digital, pelo fato de a gente já ter observado estudos mostrando resultados muitas vezes conflitantes. Então, a gente, por uma questão de melhoria de qualidade dos resultados, a gente está optando por utilizar o soro do paciente. A gente coleta o sangue em um tubo, processa essa amostra e utiliza o soro, para a gente realmente utilizar uma forma mais confiável de realização de teste ao invés de... Mostra pra gente aí como é que... Tem como você mostrar pra gente? Sim. Então aqui eu trouxe uma amostra já de um paciente. Essa amostra, depois de colhida, a gente espera esse sangue coagular, demora em torno de 5 a 10 minutos. A gente centrifuga esse sangue numa máquina por mais 5 a 10 minutos e em seguida a gente faz o teste. Eu vou fazer uma demonstração aqui de como que é realizado o teste rápido hoje no laboratório municipal. Vamos lá. Tem que usar a luva, viu, gente? Aqui é uma coisa bem feita. Eu só queria aproveitar enquanto ele está se organizando para dizer, gente, que nós vamos continuar testando a nossa população. Que a forma que a gente tem hoje não é a forma ideal. Não existe hoje uma fórmula para enfrentar essa dificuldade do coronavírus. Mas é a forma que a gente tem de identificar e tirar as pessoas do convívio social quando a gente identifica que ela tem coronavírus. E outra coisa, é muito importante que foi dito aqui hoje, gente. Pode ser que a pessoa faça o teste agora, ela dê positivo, se ela for lá depois de 3, 4, 5, 7 dias, vai dar negativo, porque passou o prazo do vírus, está no seu corpo, já criou outro anticorpo, que é do IgG. E o IgG, ele pode demorar tem casos que demora até 90 dias para confirmar o IgG, que a pessoa tenha criado o IgG. Então tenha tranquilidade, são profissionais que têm conhecimento, é o certo a se fazer. Estou vendo pessoas agora criando essa dificuldade, achando que está tudo errado. Não está, o caminho é certo, o caminho é testar. Isso já foi comprovado pelos países que superaram esse momento. E Mariana, volto a dizer, é uma das cidades do Brasil que mais testaram em tamanho populacional e nós vamos continuar com essa política pública, porque é a orientação da saúde dos profissionais que entendem sobre isso. Vamos lá, Pedro, mostra pra gente como é que funciona. Então, eu abri o kit aqui, um teste, né? São 2 sabonetezinhos, né? Um para IgM e o outro para IgG. Aqui é um diluente, que é um processo imunocromatográfico, então ele vai facilitar a corrida da amostra de soro pela placa. Então eu pego 10 microlitros de amostra e coloco em cada teste. Depois eu coloco 2 gotas desse diluente. E espero 15 minutos para fazer a leitura. Todo teste rápido, ele apresenta uma banda controle. Essa banda controle é o que valida o seu teste, que é o que você pode garantir com que o resultado seja liberado. Então, obrigatoriamente, esse teste, dentro de alguns minutos aqui, em cada sabonete aqui, tem que apresentar a banda controle. Se apresentar, além dessa banda, mais uma banda, quer dizer quando que o você fala de resultado banda, você fala de quê, Pedro? são riscos, são traços que vão aparecer aqui. Só que não apareceu porque demora 15 minutos. Demora em torno de 15 minutos. Então é isso, a gente faz a leitura dentro de 15 Depois dos 15 minutos, agora você vai ter confirmação se ele deu positivo ou negativo, tanto para o IgM quanto para o IgG. Ô Pedro, destaca aí para a população, porque no nosso caso aqui, Mariana faz um teste mais eficiente, que é o IgM e o IgG. Né? O azul aí é o IgG. Isso. Na verdade, nós estamos fazendo 2 testes em um, seria isso? Sim, a gente, para cada paciente, a gente sempre testa as 2 imunoglobulinas, né? A IgM ou a IgG. Aproveitar aqui e fazer uma pergunta para o Danilo. Danilo, eu sei que o teste particular hoje está em torno de 250, 300 reais. Qual que é o preço que a gente está pagando no teste pelo poder público hoje? Pela quantidade, né, que você autorizou, nós já estamos conseguindo comprar ele a R$92. R$92. Inclusive, tá, prefeito? Já está chegando aí, já chegou 5 mil unidades, tá? E vai chegar mais 5 mil unidades para a gente continuar com esse trabalho aí. Gente, eu queria muito agradecer o Pedro, espero que possa ter tirado a dúvida da população. É muita dúvida mesmo, eu não repreendo quem tem essas dúvidas e não discordo de quem pensa diferente.
Eu prefiro ficar com a opinião dos profissionais, de quem tem conhecimento, de quem tem preparo, quem está lá na ponta fazendo a diferença todos os dias. Vamos continuar testando a nossa população, é o caminho certo sim, porque na pior das hipóteses nós pelo menos estamos tirando uma pessoa do risco de contaminar as outras pessoas. O teste não tem nenhum prejuízo para a vida humana de ninguém. Então é o caminho certo. Pedro, muito obrigado, parabéns pelo trabalho desenvolvido hoje, sei do seu comprometimento, sei da qualidade da nossa equipe do laboratório hoje, isso nos tranquiliza também, né? Porque eu não tenho a metade da experiência que você tem, então eu queria agradecer pelo aprendizado que tive aqui hoje, que Deus possa abençoar você e toda a equipe, para que vocês continuem sim, fazendo o que é o certo, fazendo o que é o bem em favor da população de Mariana. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui também, esclarecendo um pouco como que funciona a realização desse teste, mostrando para a população, procurando também tranquilizar em relação a um possível resultado positivo, para que as pessoas não fiquem em estado de alarme, né? Procurar ter o máximo de consciência, sim, se for recomendado, sim, pelo comitê, a questão da quarentena, para obedecer às normas, porque a gente também, além de nos resguardarmos, a gente tem que resguardar o próximo, né? Então, sim, essa medida da gente estar testando também, ela vale, sim, né, para evitar com que o vírus se espalhe. Só mais uma pergunta que me ocorreu agora. Quando a pessoa fez o teste, ela deu o positivo, aí o meu comitê falou, ó, quarentena para você, pede os 14 dias. Mas aí ela, por exemplo, passou o prazo ali dos 14 dias, ela pode ter pegado, como eu disse, com 10, 11 dias, e com mais 4 dias ela foi lá e deu negativo. A orientação da Nilda, se dá um negativo, é ela poder voltar a conviver com a sociedade normal, ou o comitê entende que, de qualquer forma, por tratar de uma responsabilidade tão grande, ela deve continuar cumprindo a quarentena, por mais que o outro teste que ela fez tenha dado negativo? Qual que é a orientação da equipe de saúde nesse momento? Na verdade, é até uma orientação do Ministério da Saúde, né? Conforme bem dito aqui pelo Pedro, o negativo para a gente ele não serve para descartar, continua sendo, né, um falso negativo. Mas aí a gente adota o que o Ministério preconiza, que são os 14 dias, que são o período de segurança. Então a gente vai pedir também, aquele que fez o teste, e se por acaso ele deu negativo, por respeito à sua família, aos seus amigos, mantenha a sua quarentena, porque a única forma que tem de você fazer o bem ao próximo é respeitar a orientação do Ministério da Saúde e também as diretrizes do nosso comitê. Obrigado, gente, Deus abençoe e que o Espírito Santo possa iluminar as nossas decisões. Esse assunto, a sua pergunta em relação ao pedido liminar do MP em relação ao comércio local, eu peço a paciência para que a gente possa falar desse assunto. Segunda-feira eu tenho uma webconferência junto com a Procuradoria e a doutora Marcela, e assim que nós tivermos finalizado esse assunto, nós vamos trazer todas as informações a todos os marianenses. Muito obrigado.